Meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos e hoje tenho a felicidade e a alegria de estrear aqui com a primeira entrevista da revista, né? E acontecer essa sincronicidade de entrevistar o Bruno Luperi, autor de Renascer. A Pós-Créditos nasceu ali enquanto eu fazia a minha pesquisa sobre Renascer, então acho que é uma sincronicidade, uma alegria muito grande começar e já me antecipo nas desculpas, às vezes, pela falta de traquejo, né? É a primeira entrevista, então vamos lá. Bruno, obrigado por estar aqui. Obrigado a E, você. e é isso, vamos lá, vamos falar sobre Renascer. Eu acho que a gente regula de idade e Renascer é uma das minhas memórias, uma das minhas primeiras memórias televisivas. Eu lembro muito das cenas do Fagundes andando de cadeira de rodas pelas passagens, né? E eu queria saber de você, como é que é essa memória de infância da primeira Renascer? O que que você lembra? Se você tem alguma cena que te marca mais? Olha, é uma memória afetiva, a minha primeira memória afetiva viva em relação à teledramaturgia, né? Eu sou de 88, eu sou quase contemporâneo ao Pantanal, a primeira versão do Pantanal. Eu nasci naquele movimento da minha família ali, onde meu avô saía da Globo para ir para a Manchete, começar a novela. E foi uma coisa muito doida, porque Pantanal é meio embrionário, assim. Então, meu aniversário de 1 ano, de 2 anos, foi com o tema de Pantanal, com os bichinhos. Foi uma coisa que marcou muito a minha família e meio que esse irmão gêmeo, vai, talvez, essa pessoa que, esse primo que tem a mesma idade, não sei. Então, ele era Uhum, alguém muito próximo ali, muito afetivo, onde eu tinha muita ligação, mas eu fui entender Pantanal, fui ter os primeiros registros visuais de Pantanal nas reprises que vieram depois. Então, assim, acho que com 14 anos eu fui ter um registro visual de quem era a Juma. Eu sabia quem era conceitualmente, foi uma viagem que passou, fez muito parte da família do meu avô, como promessas. Eu vou levar vocês para o Pantanal, a vida inteira contava as histórias dele para gente. E nunca aconteceu. Então, eu não conhecia nem o Pantanal e eu demorei muito tempo para conhecer o rosto, né? Os personagens ali presentes. E com o Renascer foi diferente, porque Renascer eu já tenho ali uns 7 anos, né? 5, 7 anos na época, sou de 88, 93, né? Primeira versão. 93. Acho que- então eu tenho 5 anos e eu já tenho essas memórias. Eu tenho uma das memórias mais engraçadas que eu quase repeti agora em Pantanal, em outra geração, foi que no Renascer eu via o Marcos Palmeira na TV e acontecia as reuniões na casa do meu avô de vez em quando, roteiro, não sei o quê, não tinha WhatsApp, né? Então, eu lembro de ver o Marcos Palmeira na sala do meu avô, assim, ele tinha uma sala e um mezanino em cima, e eu ficava lá entre aquela fresta do mezanino, do guarda-corpo, olhando, e saí correndo lá, falar com meu irmão, o João Peido tá na sala, o João Peido tá na sala, porque, pô, o cara tava na TV e tá lá. Então eu comecei a entender um pouco nesse teatro aí de marionetes, né, que tem as cordas. Eu comecei a entender tanto o que acontecia no bastidor, né, do que ver que aquilo via para televisão. Então eu comecei a ter uma dimensão muito clara do que era o ofício de um dramaturgo, qual que era o ofício do meu avô. E era uma época que eu já nasci com ele bem conhecido, assim, então saber ele é conhecido por quê? Porque ele fica sentado no escritório escrevendo o dia inteiro? Não, porque aquilo vai para o ar, vira novela, ganha vida. Então eu tenho todas essas memórias muito vivas do Renascer em diante. E uma que me pega muito foi na Páscoa desse ano da novela, que eu e meu irmão pegamos os ovos escondidos, subimos correndo, abrimos na cama e começamos a pisar os ovos de Páscoa como se fosse cacau na cama. Então foi uma coisa muito porque chegaram, tava tudo sujo de chocolate, coxa e tudo mais, a gente pisando o ovo que nem tinha. Então tem esse registro visual ali, que foi uma coisa que até na hora de fazer o remake, você vai pegando pela pesquisa e pela região, você fala, pô, hoje não se pisa mais cacau como se pisava, se entende que aquilo era fruto de uma vaidade da época, do cara, do coronel querer trazer o cacau, a amêndoa dele limpa, sem não tinha que ser um bolor, mas uma camada que fica ali no cacau, é um capricho, né? Eu falei, não, Uhum. então o Zé Inocêncio tem que ser caprichoso com o cacau dele, tem que ser vaidoso, porque eu preciso pisar o cacau. Ele faz parte, essas cenas que você precisa criar um jeito de mostrar aquilo hoje, né? Porque, pô, fez tão parte da minha vida, da minha primeira infância, que eu tinha esse Uhum. compromisso, assim. Então, de corresponder.
é uma novela, tanto que eu falei brincando quando a Globo me convidou para propôs, eu tinha acabado o Pantanal, falei com a minha esposa, falei, nunca mais faço um outro remake do meu avô, acho que uma adaptação, acho que já fez, fomos muito felizes em Pantanal, não tem como ser mais feliz do que isso, né? Foi tudo deu muito certo, veio num momento bom, com tudo aconteceu bem, acho que é difícil repetir a dose. E aí quando propuseram, eu falei que eles destamparam a garrafinha do Cramulhão, porque Pantanal tinha esse espaço, Renascer tem esse espaço afetivo muito, muito carinhoso dentro de mim, muito, muito especial. Tá, que história ótima essa do pisar dos ovos de Páscoa, né? Como se fosse um retrocesso, né? Voltar É, a retransformar em cacau. Mas essa coisa do cacau tá na novela, né? Isso que você falou de hoje não se pisar mais o cacau, isso aparece na boca do João Pedro, né? Essa forma sim. mais moderna, né, de se lidar, né? Eu acho que é um pouco determinante ali para o que é o meu, como é que eu encaro a minha função dentro de um processo como esse, né? Eu acho que tem obras que quando você adapta uma obra, eu acho que você tem que partir do. Eu até vi um vídeo seu que você falava sobre as distinções acadêmicas do assunto, dos tipos de adaptação, eu concordo muito com ela ali. Eu acho que tem histórias que precisam de um pouco de alma, de um pouco a mais, e tem novelas que tem aquilo tão grande que você precisa se resumir a sua posição dentro daquele processo. Renascer, eu acho que ela não carece, como Pantanal ali, são duas obras do meu avô que eu acho que ele estava muito na ponta dos cascos ali, duas obras que elas estão muito bem determinadas ali. Pantanal é o encontro, é um pai, é a história de um pai e de um filho que se amam profundamente, se desencontram, e esse filho não consegue admitir que o pai morreu, e a história termina quando o filho encontra o pai, né, no encontro do Velho do Rio com José Leôncio. E Renascer tem essa história do cara que finca uma Excalibur dele, o facão dele ao pé do Jequitibá, faz uma promessa de mortalidade e acaba virando vítima daquilo e precisa morrer. Então, tem um pouco desse lapso do que onde a história começa, onde a história termina, que eu acho que foram duas novelas que meu avô foi muito feliz em implantar a cena inicial e a final. Eu acho que foram ali, em termos de dramaturgia, de carpintaria da coisa, eu achei que ele estava muito dentro do que uma novela pede, né? A novela Uhum. precisa ter essa trama central forte, que sustenta todas as outras e que, no fim das contas, é uma catarse, né? Você quer chegar na copa dessa árvore, você quer ver esse grande momento. E ele faz isso daí tudo muito bem. Mas aí o meu compromisso de trazer ela para hoje é isso. Renascer já existe no Globoplay, ela é uma novela que foi feita na Globo. Pantanal, eu acho que ela tem um. Eu parti de um pressuposto mais. Eu parti, quando eu peguei o trabalho de Pantanal, mais como se fosse assim, trazer uma novela para a Globo, que foi concebida dentro da Globo, não conseguiu ser realizada lá e realizar ela na Globo. Então, eu acho que eu tinha um pouco mais de fidelidade àquilo, né? Ao processo. O Pantanal também, por se tratar ainda de uma região alagável, apesar de todo o avanço do agronegócio que teve na região, toda essa questão do desmatamento, ele ainda tem essa dinâmica da água. Então ele é um pouco feudal ali dentro, ele permitiu um pouco mais de generosidade nisso, em respeitar os dias de hoje e respeitar a versão original. Renascer não, ela está muito dentro de um cenário que foi muito violentamente transformado pela vassoura de bruxa, né? Vem na primeira fase como uma fase opulenta da primeira versão, né? A primeira fase é a opulência do cacau e chega na segunda fase com uma promessa de que o cacau pode acabar. A gente não, a gente já chega nos anos 90 ali, que é quando começa a vassoura de bruxa, então aquilo já determina um novo José Inocêncio, como você diz, assim, um cara mais consciente de uma necessidade agroecológica, de um precursor um pouco desse movimento, e a gente chega no dia de hoje com uma outra realidade, né? Algumas coisas que se fazia lá atrás hoje já não pode, dataram, envelheceram mal. Então eu coloco esse cacau como um traço de vaidade de um José Inocêncio. O pisar o cacau e o João Pedro na briga dele com o pai fala: ó, você precisa, você é muito bom, da roça para trás, da Uhum. roça para frente você tá velho e a gente precisa mudar. Então eu trago isso daí, eu trago um pouco da contemporaneidade para subir o degrau das discussões. Então, na verdade, em última instância, a briga do João Pedro tá porque o pai impediu o tempo de passar quando a Maria Santa morreu. Ele quer viver no tempo de Maria Santa. Ele não deixou de. E o João Pedro quer trazer o novo, o pulso dos novos tempos. Enfim, isso daí se traduz um pouco nisso que você traz. O João Pedro criticar aquilo. Fala, a gente não precisa pisar no cacau. Isso não traz benefício para a mesa. Pelo contrário, piora a fermentação. É um retrocesso. Curioso isso. José Inocêncio é uma figura trágica, né? Porque ele faz essa promessa de eternidade e vive essa meia vida, né? Porque perde o amor da vida dele ali logo.
né? Então ele fica de fato estagnado, né, nesse sentido, né, preso a esse passado. Mas eu nunca tinha feito essa ligação. A forma como ele trata o cacau de certa forma, o prende à memória de Maria Santa, né? É muito bonito isso. É, e vou adiantar minha pauta, porque você me deixou um gancho já aqui. O seu avô, numa uma passagem de uma entrevista que tem dele, do Benedito, no livro da Maria Carmen Jacob de Souza, ele fala que Renascer e O Rei do Gado são novelas decorrentes de Pantanal, são novelas irmãs, de certa forma. E aí eu queria entender um pouco sobre como a sua Renascer é decorrente da sua Pantanal, como é que elas se entrelaçam de alguma forma. Olha, eu acho que ali, olhando eu conheço vida e obra do meu avô, né? Então, e é isso, né? Eu chego nesse momento que ele já está chegando no auge, né, da carreira dele, que é Pantanal. Então, eu acompanho tudo aquilo muito de perto e entendendo que a vida do autor, né, você começa a trabalhar no dia que você nasce, né? Você começa a juntar referência. E eu vejo nessas três novelas ali um ponto. Ele conseguindo brincar com a história dele, né, com a biografia dele, com aquilo que ele viveu, viu, passou e atravessou e transformou aquilo em novela. Então, para mim, é muito doido, né? Porque, primeiro, que ele é de um tempo que o mundo cabia numa Kombi, né? É um mundo muito romântico. Ele viveu experiências de um tempo que é analógico que a gente não viveu mais, não existe mais essa realidade. Então, é muito legal porque também ele não dá para repetir aquilo dele, né? Porque o mundo mudou tanto, mas ele pegou muito isso, ele pegou muito essas acho que esse realismo fantástico, realismo mágico que ele foi alimentando do Diabinho da Garrafa, do Velho do Rio, da Mulher que Vira Onça, ele foi conseguindo traduzir em novela. Então eu acho que por isso talvez que ele considere ali, principalmente, eu acho que Pantanal tá ligado a Renascer por esse caráter do realismo fantástico. Eu Uhum. acho que vão as duas, acho que os dois, a pedra fundamental que liga as duas fala nisso, né? Sobre um cara que o velho do rio, que é o espírito da natureza, que é o espírito da terra, que o cara que se transforma mimetiza nos animais e está ali defendendo um Pantanal. Que muito doido pensar que ele cantou essa bola quando o Pantanal não estava nem perto de gritar o desespero que grita hoje, né? Eu acho que o velho do rio é um personagem muito à frente do seu tempo ali, em termos de consciência ambiental, né? E a mulher que vira onça, e aí ele vem para o renascer com aquele diabinho da garrafa, mas aquilo crescendo, acho que nessa espiritualidade toda da história, eu acho que ela vem um pouco como uma irmã, então assim, eu sinto um pouco alguns personagens que são, eu peguei muito isso daí, tipo, no versão original, né, como se fosse a muda, a muda é a Mariana, a Ah, personagem que é a muda uhum. de Pantanal, ela se torna Mariana, porque ele traz. A muda fica muito presa no núcleo da Juma, da Tapera, da Maria Marruá, e aqui não, ele traz a muda como se a muda encontrasse o José Inocêncio. Então tem uma coisa, tipo, uma sutileza de umas cordas ali, o Tadeu acaba virando o João Pedro, ele pega um pouco desses afetos que estão colocados ali no Pantanal e consegue reurdir eles em uma nova trama. Então não acho que Renascer é tão, eu não diria que ele é tão parecido, mas ele pega nesse universal que ele chegou, ele encontrou uma personagem que está muito calcada na vingança e traz para o centro da trama. Por isso que eu acho que ele foi mais, dramaturgicamente falando, eu acho que Renascer é mais forte do que Pantanal. Em termos Uhum. olhando para como as peças se comportam no tabuleiro, né? Porque ele traz isso para dentro da trama central, liga no personagem principal, então eu sinto que é um passo além. Rei do Gado eu acho que está muito mais voltado a uma coisa de ambiente. Então ele traz um pouco a cultura do peão, como se fosse uma segunda, como se fosse o Jove envelhecendo naquilo ali, né? Então o Bruno Uhum. Mezenga é o cara que aprendeu com os códigos e o Jove está ali. Então ele vai um pouco meio que geracionalmente para frente do que foi o Pantanal. E eu acho que assim, as duas histórias, isso daí é porque Pantanal ele concebeu num determinado momento, ficou 10 anos tentando fazer, então acho que ela foi envelhecendo um pouco na cabeça dele, e quando acabou Pantanal, tinha uma história de uma próxima geração, do Marcos Mezenga, com o Bruno, com a Lia, esses personagens ali meio que acontecendo, ele viveu um pouco dessa camada ali mais cultural, do traço, ele vai do Mato Grosso, vai para Ribeirão Preto, para uma outra realidade do cacau, mas fica um pouco, acho que imageticamente e em termos de cultura. Pantanal e Uhum. Renascença acho que ela é mais embrionária a relação, eu vejo muito mais assim, tipo, coisas que ele tocou, que ele sentiu personagens fortes, ele trouxe
repetiu eles em lugares onde ele... Repetiu não, reproduziu eles em lugares onde eles fossem ter mais potência. Aí você vê que realmente o Tadeu e o José Inocêncio, o José Leôncio no Pantanal tem uma relação muito bonita, daquela coisa que é quase na moda da viola do filho adotivo, né? Mas quando ele Uhum, traz o Pedro, fica muito forte, né? Ele traz aí o pai, tem o sangue, tem o renegar o seu próprio sangue, enfim. Eu acho que tem essas ligações meio. É isso, você faz uma música, toca de novo, tem os acordes que ele gosta mais, ele vai repetindo, vai tocando. Agora, da minha versão, eu acho que a gente vem muito nesse fluxo, né? Se apropriando muito disso, né? Eu acho que acho que elas partem de um mesmo imaginário, de um mesmo autor, de uma mesma visão de mundo, mas eu acho que eu trago o Renascer o Pantanal para uma outra camada de consciência ambiental, de acho que trazer para os nossos tempos. Eu acho que agendas que eu tenho de deixar essas histórias menos repetitivas no sentido de que precisa ir além, né? Então acho que elas acabam se distinguindo muito disso. O Cacau empurra-me a renascer para um lado que o Cacau dele não foi, da primeira versão, e a pecuária empurra o Pantanal para outro sentido, afasta um pouquinho mais, né? Eu acho que de conceitos. Porque é isso, o José Leôncio e o José Inocêncio são muito parecidos dele, os dois deles. Os meus já são distintos, são um pouco diferentes. Eu acho que, enfim, eu lembro que quando eu fui fazer a pesquisa do Renascer ali na região do Cacau, eu fui rodar e, putz, bater. Aí é gastar sola de sapato, conversar com todo mundo, conversar com as pessoas da cena da região, dos cacauicultores, filhos de coronéis. uhum, Todo mundo fala, não existe um coronel. Antigos coronéis, né? Pessoas, não existe mais tá. coronel, é impossível essa figura depois da vassoura de bruxa. Fala, não, mas se não tiver, não tem novela, precisa ter. Ficava provocando as pessoas. Fala, não, se tivesse, esse cara tinha que morar na fazenda, é um cara austero, sem gastar, sem mandar filho para a Europa, sem não sei o que. Ele começa a determinar quem é esse José Inocêncio, assim. Então, José Inocêncio que é um cara que eu acho que a gente traduz muito isso em como o Marquinho leu e em como o Fagundes leu. O Fagundes Uhum, leu um Zeus, né, uma figura muito potentosa, uma divindade quase, um coronel, pronto, né, a moda antiga, né? Ele se torna aquilo, né? O Leonardo Vieira pega, manda para ele, ele torna um coronel numa figura emblemática, num deus. E o Marcos Palmeira não, ele vira um cara muito humano, né? Ele vem o carrão, entrega um uhum, cara muito romântico, e ele vira um cara muito homem, muito falho. E eu acho isso muito bonito, né? Porque são outras interpretações, são outras abre margem para outras coisas. Eu acho que esse caráter, voltando para o trabalho do meu avô, assim, eu sinto que ele chegava muito por ser ele se encontrar nesse protagonista, ele parava muito nos olhos desse protagonista e abaixo dele todos eram muito planos, assim, todos os personagens eram muito parecidos, repetiam. Tanto que eu acho que os Josés, o Augusto, o Venâncio e o Bento, eles são muito parecidos entre si na primeira versão. Aqui eu tentei uhum. distanciar eles, cada um se apropriar de um arco muito próprio, porque a sensação que é essa, né? Tipo, eu sou o rei, eu sou o Deus e É verdade. vocês são só. Então acho que tentei crescer um pouco para esses espaços e deixar cada personagem exercer aquilo que eles têm de lindo, né, de bonito, que são todos muito apaixonantes. Não, e você traz o José Inocêncio, que eu super concordo com isso. Acho que o Marcos Palmeira, ele e a sua versão, claro, essa cocriação, trazem essa coisa de um homem consciente de que aquele pacto é temporário, que aquilo vai cair. Ele não é imortal, ele está imortal por um tempo, né? Enquanto há aquele pacto, né? Mas isso me traz também, acho que é evidente que a sua versão é muito atenta ao contexto, mas tem uma mudança de texto que eu acho muito importante, que é um certo reposicionamento de Mariana e João Pedro. Eu, por exemplo, nunca tive a impressão na primeira versão que Mariana amava João Pedro. Eu sempre achei que ela, enfim, tinha uma atração, talvez. E nessa versão me deixa em dúvida. Eu acho que ela ama e fez a escolha errada. E Mariana, eu sou um defensor da Mariana. Eu acho que ela sempre foi uma personagem compreendida na interpretação da Adriana Esteves e na complexidade da personagem. Eu acho ela muito, brinco que a gente está acostumado a ver o Conde de Monte Cristo, ela é o Morro dos Ventos Vivantes, ela é o Redcliffe lá, ressentida e remoendo aquele ressentimento, né? E a Teresa Fonseca, eu acho que também vem com essa personagem com uma outra demarcação. Queria Uhum. que você comentasse um pouco essa triangulação. Eu concordo com você, conceitualmente falando, eu acho que a Adriana foi uma atriz fenomenal, espetacular. O trabalho que ela fez com a Maria, porque eu tive
o cuidado de assistir a novela inteira, ler a novela. Então, assim, eu sei o que eu, hoje, né, quando recebeu quando, assim, quando combinamos que faríamos Renascer, eu voltei para ela, para a versão original, maratonei, li, me envolvi com aquele trabalho todo, porque é isso. Meu trabalho começa de onde acabou o dele, né? Então, assim, ele terminou a Uhum. novela toda e acho que tem um pouco dessa tentar ter essa sensibilidade. E a Mariana foi uma personagem que eu acho que ela foi muito injustamente atacada pelo moralismo do tempo dela e pela hipocrisia, né? Eu acho que a Adriana fez um trabalho incrível, é inquestionável, acho que é uma personagem muito bacana. Tem umas camadas que eu acho que hoje são flertam com cancelamento, se a gente reproduzir isso por igual ali, Uhum. que é isso, ela eu acho que ela não chega a aprofundar tanto na psique, nos sentimentos dela. Você fica muito orbitando em torno do José Inocêncio e pouco em torno do redor. E eu achava muito lindo aquilo, porque eu via e eu queria conhecer mais daquela Mariana. Então eu queria saber mais o que ela pensa, o que ela sente. Eu me apaixonei por ela. Eu acho uma personagem linda. Rica, trágica, uma heroína trágica, porque ela volta ali, na verdade, o que a primeira versão propõe, né? Ela volta para se vingar do cara que matou o avô dela, casa com ele, gostando do filho, e no final vai descobrir que o cara que casou com ela enganou ela a vida inteira porque ele matou o avô dela. Então, tipo, Uhum. ela tem coisas muito ricas, assim, que a gente não. Pô, voltando para aquilo, quando eu acabei o Velho Chico, eu fiquei com essa sensação. Eu escrevi a última página e é muito doido, talvez. Cuidado com aquilo que você deseja, né? Porque quando eu cheguei na última página, eu falei, queria voltar do primeiro capítulo. Agora eu sei qual é a história e eu queria contar ela uma potência que ela tem, porque agora eu entendi. Eu acabei a história, eu cheguei até o final. Aí você sabe tudo que é marginal, tudo que é adereço, tudo que é desnecessário e tudo que é fundamental para a história. Só que só quando você só descobre isso daí quando você chega no final, né? Então, quando eu peguei o Pantanal e o Renascer, são duas. Eu tive essa oportunidade de ler tudo, assistir, falar, sei a história, me apropriei dessa história, agora vou contar ela da maneira que eu acho que ela potencializando aquilo que ela tem de melhor, né? Então, investindo em algumas coisas, mantendo fidelidade a outras, mas trazendo coisas novas. E a Mariana é uma personagem que eu acho que para o nosso tempo ela tem essa capacidade de falar muito a nossa agenda social ela evoluiu muito, acho que em relação à função da mulher na sociedade. Eu acho que nos últimos 30 anos foram bem significativos nesse sentido, né? Então a gente tem muito mais consciência hoje, a gente tem muito mais nome, a gente tem muito mais vocabulário para lidar com o patriarcado, machismo. Acho que a gente tem mais termos para enquadrar e aquela coisa. A gente vai dando nome para as coisas, vai começar a entender, fala, pô, aqui ela foi tal, vítima de tal coisa, opressão, violência patrimonial, tem muita abusos, tem um tipo de. E acho que isso daí dá uma leitura muito bacana. E eu vejo pela Maria Broaca, da primeira versão de Pantanal, que ela era a maior vítima da história, e a Ângela Uhum. Leal falou que ela saía na rua chamava de vagabunda, era xingada pelas pessoas, porque, tipo, é o moralismo do seu tempo, né? E a Uhum. gente viu, eu acho que os 30 anos que passaram trouxeram esse grande avanço para a sociedade, que é a Broaca da Isabel Teixeira, lógico que tem um trabalho de texto, tem um trabalho de concepção artística, tem um trabalho, não é à toa, né? Não é que pegaram mesmo, releram, não, tem é um fio urdido muito longo para que aquilo aconteça. Mas a sociedade também estava pronta em abraçar a Broaca. Aquela mesma sociedade estava pronta em xingar ela na primeira versão, aqui, passado 30 anos, e apresentada a trama dela de uma outra, à luz de um novo tempo, de uma nova leitura, abraçar essa personagem como uma das protagonistas da história. Então, eu acho que ao nosso, o que isso me traz aqui para Mariana, tipo, pô, vamos tentar trazer para essa mulher a beleza dela, apresentar para o público e ver como o Brasil interpreta. Porque fala muito de Uhum. Brasil, fala muito da gente, como bate, né? Eu acho que o trabalho do autor, do dramaturgo, não é mais do que você pegar e dizer o que é certo ou errado, é você ser fiel com o tempo. Tira uma fotografia e a graça da novela eu acho que é essa. Vamos interpretar junto isso, vamos ver, vamos ler, vamos nos debruçar sobre esse tema. Então, acho que quanto mais você conseguir uma certa isenção e no seu trabalho, né? Então, deixar à parte toda a sua vaidade, todo o seu ego e colocar, putz, aqui vai ter esse personagem, vai ter isso, vai ter aquilo, é muito legal. E aqui eu tentei, fico muito feliz de você captar essa sensibilidade, ter essa sensibilidade de captar isso daí, porque uma das minhas ambições com a Mariana era essa. Quem disse que ela é a vilã? Quem disse que ela é para ser Uhum. odiada? Ela é uma pessoa que está ali num contexto, ela é um eco daquele coronelismo. Ela perdeu a família dela, ela foi jogada na miséria por conta daquela briga e chegou Uhum. numa região para crente de que aquela história que ela ouviu no passado era verdade. Chega ali e aquele cara confronta ela com uma nova verdade, ela fica em dúvida, acredito nele ou na minha avó, mas minha avó não está aqui.
ela não tem nunca de onde tirar a prova, então ela tem que acreditar no outro. E eu acho muito, muito incrível isso, né? Porque o ser humano é muito falho e cada um tem uma verdade e a Mariana vai entrando nisso daí e ela vai ter que começar a fazer novos pactos, né? Então eu acho que na minha concepção ela se apaixona perdidamente pelo João Pedro, onde eu enxergo a Mariana, é uma paixão avassaladora e a tragédia dela é que ela é filha do cara, ele é filho do cara que matou. Se o João Pedro não fosse filho do José Inocêncio, ela matava o José Inocêncio, pegava o João e fugia. E a tragédia dela tá Uhum. nisso, ela se apaixona por ele, mas o cara que ela quer a vingança, que ela tem um acerto de conta a fazer é pai dele. E ela acaba entrando na casa desse cara. O João abre o corpo do pai para Mariana, é metaforicamente muito bonito. Ele traz ela para dentro da casa. Então ele quebra o encanto do pai. E aí o José Uhum. Inocêncio também enxerga essa menina ali. Ele ele sabe que o barro que o João é feito, a inocência, a pureza do João, será que ela faz bem para ele? Será que ela está aqui? Será que ela é a terceira tocaia? Então eu me apropriei muito daquilo de algumas pedras que lançava no começo do caminho, e eu segui um novo caminho com ela, que eu acho que é uma personagem mais instigante ali, né, para o nosso tempo, é uma Mariana mais possível para os dias de hoje. Mais inteligente, mais viva, menos inocente, menos lolita, e com as questões dela. Então eu acho que seria uma minissérie se o João tivesse pronto para enfrentar o pai naquele momento, pegar ela, tanto que eu marquei muito aquela cena dela falar do querer subir no cavalo com ele, vamos embora, larga tudo, ele não pode porque ele quer o pai, ele tem essa dívida. O João precisa virar um homem para viver com a Mariana e a Mariana precisava desapegar do ódio para viver com o João. E nenhum dos dois está Uhum. pronto para aquele amor acontecer quando eles se encontram, e eu acho que a tragédia dá nisso. E aí o José Inocêncio entra no meio do caminho, complexificando esse caminho, e tem uma novela inteira de riqueza, eu acho, porque a gente vai tendo novas camadas para extrapolar, para crescer, isso, respeitando um pouco as premissas da versão original, quem são os personagens. Mariana continua sendo, como você mesmo traz, uma personagem complexa. Ela não é simples, mas isso não quer dizer que a gente vai segue o roteiro dela, é um novo caminho, uma nova trajetória, é uma complexidade dentro de um novo contexto e aberto a mudanças. E está sendo. Hoje eu estou num. Eu falo que eu considero que até o capítulo mais ou menos está no ar aqui, daqui a pouco vai entrar no que eu considero uma terceira fase, que é uma versão onde eu desprendo um pouco, cada vez mais da versão original, que eu acho que eu tinha esse compromisso com engatar as coisas até a morte do Venâncio, porque é um catalisador de dilemas ali. Uma vez que o Venâncio morre, da maneira como aquilo acontece, a gente consegue contar a história com uma certa liberdade, como foi na primeira fase, né? Então, enfim, eu considero que aqui a gente vai para uma terceira fase cada vez mais independente do roteiro fiel como foi estabelecido, lógico, respeitando ali um pouco esses espaços, mas deixando os personagens evoluírem cada um à sua maneira, né? Tá, eu aguardo ansioso, então, agora com com esse spoiler Eu também, de uma eu terceira também. fase. Porque essa trama de Mariana e José Inocêncio e esse casamento que vai se esfacelando aos poucos e em que ela reage à altura dele, para mim é uma novidade. Eu não me lembro disso na primeira versão. Não, não tinha. Ele ralhava com ela e ela meio que saía de cabeça baixa, tal. E esse casamento ia se desfazendo nesses silêncios. E agora não, né? Agora tem os embates de fato, né? Então, isso para mim é uma novidade, é um frescor da sua adaptação. Agora, você citou o velho Chico, e me lembrou uma frase do Aguinaldo Silva, que ele fala que novela é sempre rascunho. Só que você e o seu avô trabalham de uma outra maneira, né? Primeiro que eu acho que vocês talvez sejam poucos novelistas trabalham com um final fechado. O seu avô sabia muito bem aonde ele queria chegar com aquela trama, e acho que você também. Uhum. E vocês trabalham com uma frente de capítulos maiores do que de costume. Então, como é que é trabalhar com essa obra que é meio aberta? Olha, eu digo assim, eu tô no meu lugar de origem, eu me encontrei, me realizei escrevendo, com dramaturgia, mas se o meu avô não tivesse trilhado esse caminho, eu demoraria mais tempo para chegar até aqui, porque eu acho que ele abre um pouco ele criou um pouco um jeito de se relacionar com o gênero que eu acho muito bacana, porque eu acho que ele é muito humano. E tem uma certa sensação que eu acho que é um pouco atemporal nas obras dele. Tipo, você entende a lógica daquele tempo, a coisa não é aleatória, não é um pouco ao sabor do talento que está na época. Acho que é isso, né? Os atores, a gente tem hoje na Globo, né, uma reunião de muitos talentos, né? Diretores, atores, e tem que ter o autor também, né? O cara que acredita. Você está contando uma história, você tem que levantar uma história que você acredita. Tudo bem, ela tem um caráter aberto, mas você tem um propósito, né? Eu acho que assim, tudo pode. Eu já
vi histórias onde o antagonista vira o protagonista e para mim está tudo bem, porque eu acho que tem esse caráter vivo e pulsante da obra aberta que está acontecendo. Você nunca sabe tudo que está toda camada que vai trazendo uma nova interpretação. Mas se o antagonista vira o protagonista, você precisa assumir que então é a jornada do anti-herói. Você não está mais contando a história do protagonista, agora é a história do antagonista. E eu acho que a novela tem um caráter que me toca muito, que é o caráter moral e educacional da novela, de deixar algo bom para um país. Eu acho que eu tenho a condição de poder escolher o que eu faço, né? Então, pude estudar, me preparar na vida e acabei caindo aqui por propósito, não por interesse. Então, eu acredito muito que uma vez que as pessoas abrem as portas das casas delas para a gente entrar, quando a gente for embora, a gente tem que deixar algo de muito valioso para elas. Muito valioso. Então, eu tenho muita questão moral com a história. Assim, eu acho que a novela ela tem uma função fundamental num país como o nosso, desigual como o nosso, ela tem um alcance violento. Eu, quando eu fazia as pesquisas do Velho Chico com a minha mãe, a gente foi para comunidade quilombola que chegava cerveja, igreja evangélica e Globo com gerador, não chegava nem luz elétrica, não tinha nem saneamento básico, e a gente estava ali. Então, eu acho que a gente tem essa dimensão, essa capilaridade de estar onde pouquíssimas pessoas estão, tanto acessível a pouquíssimas pessoas, porque tá, tudo bem que cada um vai ver quem quiser, mas a gente está ali, né? Então, eu acho que a gente tem um compromisso. Quem faz uma novela num país como o nosso, com esse histórico de desigualdade, de dívidas a serem pagas, tem que ter um compromisso moral com o seu trabalho, assim. Então, acho assim, nesse sentido, se o antagonista vai virar o protagonista, ele tem que ter uma paga à altura. Ele tem que deixar uma mensagem que não seja essa mensagem de Brasil que a gente tem o tempo inteiro, de que rouba que tá tudo bem, de impunidade, tudo bem, no final tá tudo, você vai ganhar um abraço, vai estar tudo certo, alguém. Não, acho que tem que ter uma jornada, acho que a história tem que ter essa força, esse caráter um pouco formador. Eu acredito muito nisso, né? Então, nesse sentido, é muito bom saber onde você vai chegar. Porque isso, nos dias mais difíceis, isso vai te dar um norte. Isso não quer dizer que não vai mudar. Isso não quer dizer que você não pode reinterpretar o seu final e chegar a novas conclusões. Mas você tem que ser fiel àquilo que você se propôs a contar, né? Eu acho que você não pode ser tão. É isso, não é que você não pode, eu não consigo, né? Tem outras. E eu acho que é maravilhoso isso daí, porque vão ter outros autores que vão fazer, cada um faz do seu jeito, a novela, do jeito que acredita, e tá tudo bem, cada um vai ter a sua. Mas eu fico muito feliz quando o Velho Chico, eu fiquei muito feliz com o final que a gente atingiu. Gostaria de a oportunidade um dia de contar ela à altura da experiência que eu tenho hoje, que eu não tinha lá atrás, da situação que eu posso fazer. E eu gosto muito disso, de uma história que realmente é um grande épico, ocupa esse lugar de parar o Brasil, de no fim das contas, quando chega no final, você fala, só podia ser aquele final, sabe? Putz, me dá uma sensação de que traz um certo sentido para a vida, né? Para aquela condição de final de vida mesmo, de valeu a pena, sabe? Eu acho que eu acho que, sei lá, isso me move. Isso não quer dizer que em algum momento eu não escreveria de uma outra maneira, mas eu acho que isso para a novela, para o gênero é muito bom, assim, sabe? Um propósito maior. Aqui quando eu peguei o Renascer, eu fui, assim como quando eu peguei o Pantanal, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar para aquele ambiente, olhar para o Pantanal, olhar para o sul da Bahia e ver se tinha algo bonito para eu trazer para o Brasil daquele lugar. Então, poxa, eu acho que o Pantanal vem trazer uma mentalidade muito importante de uma consciência ambiental já num 2.0, muito mais contemporaneizada. O Jove questionando o José Inocêncio, o José Leôncio nos meios como ele conseguiu, mas o José Leôncio fala, porra, se eu não conseguisse aquilo, você não teria teu estudo. Então, essa complexidade do nosso tempo, e aqui sobre o cacau, a gente vai falar do cacau de qualidade, do cacau fino, da necessidade de você olhar para a cadeia de produção e criticar também o papel da indústria nela, né? Quanto ela leva a gente para uma condições análogas à escravidão, porque o cara que está ali no campo, fechando a conta do dia dele, ele não quer ser necessariamente ele não é um escroto, ele não quer ser um escroto, às vezes ele é imposto por uma condição de business a ser aquilo ali, a pagar menos, a abusar, e a gente tem que botar isso em discussão. E eu acho que é assim que a gente evolui como sociedade, sabe? Eu acho que a novela tem esse valor. E gosto de achar que eu estou cumprindo esse papel dessa discussão ali. Não sei se estou, mas estou tentando. A novela tem além de documento histórico, né, como você comentou, acho que na sua fala passada, ela tem esse valor de aprendizado, né, de ensinar, essa coisa aristotélica mesmo, né, de entender a Sim. dramaturgia como ensinamento. É, eu estava revendo uma entrevista do seu avô, do Benedito, esses dias no Roda Viva, uma entrevista antiga da época do Rei do Gado. E, enfim, a maioria dos entrevistadores queriam saber da questão do MST, da reforma agrária, enfim, que tinha na novela. Mas fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante. Perguntaram para o Benedito: você faz muitas adaptações literárias.
se um dia a Globo propuser um remake de uma novela sua, você permitiria? E aí ele responde, depende de quem. Né? E aí chegamos aqui, né? Você readaptando, transcriando as novelas do Benedito, mas você começa a sua carreira escrevendo com ele. Então eu queria saber um pouco como é que foi esse processo, como é que era escrever com seu avô e como é que é agora reimaginar a obra deles. Olha, é muito doido, assim, meu avô trabalhou com a minha mãe e a minha tia, um bom tempo da carreira ali, foi as duas colaborando com ele, durante a maior parte das obras dele ali. E aí chega no momento que meu primo se aproxima dele também, trabalha junto dele também, nesse mesmo modelo ali, colaborando junto dele. E minha mãe e minha tia fizeram, depois que ele teve um AVC, minha mãe e minha tia fizeram alguns remakes dele, né? Minha mãe assinou Caboclo, assim, a Moça, Paraíso, minha tia Pedacinho de Chão com esse meu primo, com ele. E eu nunca, enquanto isso tudo acontecia, eu teve uma coisa muito pessoal ali. Eu gostei muito dessa coisa artística. Então, assim, quando eu pegava meu avô escrevendo, e a gente viveu muito intimamente a minha família, né? Porque o escritor de novela, ele é um astro, assim, nesse sentido. As coisas orbitam muito ao redor dele, né? Então, é no tempo dele, é na casa dele, sabe? Essa coisa meio patriarcal, meio... Ele é um astro, assim, que a família orbita muito ao redor dele. E eu vivia aquilo ali, eu pegava ele sentado, chorando, escrevendo, sorrindo, eu olhava aquele registro infantil nessa época de Renascer, principalmente onde começam essas memórias a serem formadas, eu falava na prateleira do jogador de futebol, a condição de destino. Eu quero ou ser jogador de futebol ou viver disso. Ou viver de me. Não era nem de escrever, porque eu não tinha essa. Mas de me emocionar com aquilo que eu faço, né? De me relacionar de maneira tão honesta, que eu acho que é a grande parte que eu pego dele ali, que eu acho que talvez é o jeito dele de fazer. E não é que tem os outros é mais válido que os outros. Não, é o jeito dele. E para ele valeu, é uma questão de um propósito próprio. E eu olhava para aquilo, eu queria aquilo para mim. Eu queria um dia poder me envolver com um trabalho com aquela natureza. E a vida foi passando, sem perceber, eu fui me envolvendo muito com artes plásticas. Ali eu fiz aula de desenho, de pintura, de escultura, de design gráfico, virei diretor de arte em agência de propaganda, trabalhei muito com aquilo, até perceber que eu estava contando história. E ele falou um dia para mim, falou, você está fazendo o que eu fiz, você está contando histórias. Eu falei, pô, você tá de sacanagem que o destino me pegou nessa curva ali. E na faculdade eu peguei um pouco, eu fiz propaganda, fiz comunicação social e eu tenho essa coisa meio doida. Eu imaginava as coisas na minha cabeça e visualmente, quando eu ia reproduzir, ficava bacana, ok? Ficava um desenho bacana, uma escultura bacana, um logo, uma campanha bacana, mas na minha cabeça era mais bonito. E eu sempre ficava com essa frustração de me sentir um artista plástico, assim, um artista visual muito frustrado. Eu falo, cara, não é. Tá, mas não é, era para ser melhor, a execução, faltou técnica. E aí, quando eu escrevia na faculdade, tinha língua portuguesa, esses cursos assim, eu tinha que fazer os trabalhos rápido. Aí fazia de dia para noite, o professor pegava ali e falava, nossa, eu só descobri que eu sabia escrever na faculdade. O cara ali falou, pô, tem um redator pronto aqui. Eu falei, não, mas eu sou diretor de arte. Não, mas esse trabalho. E aí achei que era meio brincadeira. E aí um dia eu fui, minha mãe tava adaptando um romance para o cinema e eu estava nessa desilusão com a propaganda moral e ética com a propaganda, né? Porque não tenho nada contra a propaganda, mas eu acho meio estranho a gente pessoas se formarem para se tornarem publicitários, né? Então, pessoa que tem muito privilégio, faculdade de propaganda tende a ser faculdade cara, né? Então, uma sucessão de privilégio para você continuar mantendo privilégio e sempre, na minha faculdade ali que eu fiz, eu conheci os maiores idiotas sentados dentro da classe da aula. Então, foi um retrato meio frustrante do nosso tempo, assim, sabe? Eu olhava para o lado e falava, cara, como é que você pode? Você botar uma porta na sua frente, você não consegue abrir a maçaneta e você está aqui. E eu ficava com essa questão toda, esse ressentimento, assim. E aí eu me vi sendo publicitário, eu falei, não, não posso estar aqui, né? Eu não posso pegar todo esse privilégio e traduzir nisso, né? Não vou ficar satisfeito com isso, não vou ter paz. E aí eu comecei a me envolver com a dramaturgia. E minha mãe precisava dessa ajuda eu fazia eu trabalhava e ajudava na hora vaga, fim de semana, tudo mais. E calhou que quando as pessoas liam, falavam, putz, isso daqui eu precisava, putz, nossa, você fez toda a estrutura que eu precisava contar da história, se organizou, tipo, e eu fui perceber só depois que eu tinha esse dom de encadear as coisas, né? De, não, se você contar isso, você chega naquilo. Então eu senti o oposto. Eu senti que era natural, enquanto com a arte visual era um esforço muito grande que nunca realizava.
E aí eu fui começar a me envolver nesse processo, minha mãe me ajudou muito, e ela, na verdade, assim, Velho Chico é uma obra criada pela minha mãe, escrita por mim, e com a supervisão do meu avô, né? Minha mãe chama meu avô para supervisionar o Velho Chico, e acaba que, na loucura de mercado, nomenclaturas e nome, para o Brasil inteiro vira uma novela do Benedito. Mas meu avô foi Uhum. supervisor da novela, ele não foi Tá. tanto que ela tem, você pegar o Velho Chico, assim, dramaturgicamente, ela tem um eu lírico feminino. Ela tem a Uhum. Teresa, que é o. E ela, conhecendo minha família e tudo mais, ela vem da história onde o protagonista não é o Afrânio. O protagonista é a segunda, é a geração seguinte, que é um É. pouco do que a minha mãe viveu, de como ela traduz em novela. E aí, quando ela me convidou, ela tinha essa primeira fase conceituada, muito bem, linda, é espetacular, velho. Chico é deslumbrante. Por isso que eu acho uma novela que um dia precisaria ser feita tipo sem as condições adversas que como ela aconteceu com naquela época, porque ela é uma história que merece, ela é uma história linda. E aí eu vim para ajudar minha mãe nisso. A gente escreveu junto a segunda fase, entrei nesse processo para ajudar ela, e na hora de escrever os Uhum. capítulos ela se afastou da novela e eu escrevi. Então é uma Tá. novela, a grosso modo, ela é a supervisão do meu avô, criada pela minha mãe, escrita por mim. E foi muito difícil. A gente é uma família bem melodramática, assim, né? Bem intensa, bem visceral. Então é briga todo dia, é muito menos, é muito nessa coisa do que a gente tem mesmo, né? Quando eu peguei Pantanal para escrever, meu avô me ligou, eu estava tava escrevendo Arroz de Palma, estava no capítulo 40, numa pré-produção, fechar nos estúdios, e a Globo tinha esse impasse com o meu avô, porque eles tinham comprado os direitos de Pantanal, aí o Silvio Santos começou a passar no SBT, aí parou de pagar, ficou 10 anos, 15 anos resolvendo na justiça, ia acabar o contrato do meu avô e precisava saber se devolvia o dinheiro ou se continuava a pagar e ia para lá. Então, meu avô e Globo sentaram num fim de contrato para decidir o que aconteceria com o Pantanal, porque ele tinha recebido uma parcela e tinha mais outra parte por vir e que parou por conta desse imbróglio jurídico. E aí, nesse contexto, a Globo me falou, a gente quer a novela, mas a gente quer ela reinterpretada, a gente quer ela reescrita, a gente não quer ela como ela foi. E meu avô falou, não, eu quero que ela seja reescrita, mas só se for dentro de uma pessoa que eu confio. E aí eles chegaram à conclusão de que eu tinha essa capacidade de interpretar um universo beneditino para os dias de hoje, dentro de outros valores, dentro de outro contexto, e quando me convidaram foi isso. Mas aí o melodrama do bastidor da coisa é isso. Meu avô é um autor muito é, intenso na obra dele, né? Tem muito dele ali, né? O Pantanal, eu acho que é uma das obras mais íntimas dele, porque eu enxergo muito ele no José Leôncio. Ele perdeu o pai Uhum. muito cedo e na cabeça dele ele está esperando o pai voltar para buscar ele. Então, assim, ele a vida inteira, ele perdeu o pai com 12 anos de idade. Então, essa é uma novela muito íntima dele, Pantanal. Essa trama central. Por isso que eu digo, tipo, ali você vê ele brincando com a biografia dele, é a história dele. Ele está esperando aquele velho do Rio aparecer e render ele da missão dele. Então, ele se vê muito no José Leôncio, eu acho que ele é muito íntimo para ele. Então, foi muito difícil. E ele pegou, e aquilo com sal e pimenta, né? Tipo, hora me xinga, tá estragando, você tá roubando minha história, você tá estragando tudo, você não sabe o que você tá fazendo. Aí liga depois, é o que eu faria no teu lugar, pega e faz como se fosse seu, senão fudeu, senão vai dar uma merda, ninguém vai fazer, alguém tem que criar, cuidar dessa história, alguém tem que se responsabilizar por ela, que seja você. Então, para ele é um embate muito doido, porque ele se fez porque acreditando muito na Uhum. independência, naquilo que só ele poderia fazer, e num momento, num fim de carreira, de vida, né, num apagar das luzes, ele tem que entregar a caneta para que outra pessoa cuide daquilo que fez dele quem ele é. Então eu acho foi muito difícil, foi muito Pantanal, Velho Chico foi muito bom, porque a gente viveu uma relação de muita maestria. Várias vezes ele pegava, eu lembro que ele pegou quando eu escrevi os primeiros capítulos, estava nessa coisa, precisava mandar para a Globo para ver, para eles darem parecer, aí minha mãe queria mandar para ele, a gente estava eles estavam numa relação tensa ali os dois, minha avó tinha acabado de falecer. E aí eu fui levar os capítulos para ele ler, fiquei imerso 10 dias com ele no sítio lendo os primeiros capítulos. E ele lia, chorava e falava assim na cabeça dele, pô, é tão bom que parece que fui eu que fiz. E aí eu fiquei falando, pô, então eu consigo, se eu estou enganando você, eu consigo enganar mais alguém. Aí dá um tempo, eu acho que alguma coisa vai rolar certo. E ele ficava muito com isso, eu pegava muito ele lendo e se emocionando, como ele se emocionava com o trabalho dele. Que a história é boa e tudo mais. E ele falava, várias vezes, ele falava assim, ó, eu faria diferente, mas tá lindo. E você vai fazer aqui, você vai fazer onde?
Então, nesse momento, para mim, foi um momento de formação muito bom. Assim, minha mãe, com uma generosidade violenta ali de me convidar para algo extremamente íntimo, algo extremamente particular dela, com uma humildade e uma generosidade que acho que só ela teria. Quase caridade, assim, sabe? Uma coisa muito bacana. Lógico que com todo tem a parte, os dias bons e os dias ruins, mas assim, olhando para o todo, para o que foi o velho Chico para mim, do que é para ela, de como a coisa aconteceu, nossa, ela foi muito importante para mim. Ela me convidar, esse convite transformou a minha vida, abriu uma porta de um sonho, assim, para poder voar. E meu avô, nesse espaço de tutoria, de conduzindo a batuta, ele foi muito bacana, porque ele me deu muita confiança para isso. Tipo, não tem regra, não tem fórmula. A fórmula você tem que buscar dentro de você e você que vai decidir se é certo ou errado. E foi muito emancipador, porque eu fiz alguns cursos, estudei, fiz curso fora, voltei, fiz vários cursos aqui pequenos para me formar, esperando que algum deles respondesse isso, né? E no fim das contas ele vem me libertando, falando, não, calma, não tem fórmula. A fórmula no fim do Uhum. dia é você conseguir chorar, você conseguir se tocar, porque assim você vai tocar as pessoas. Ele falava isso. Quando eu choro escrevendo, o ator atua chorando, o diretor dirige chorando, e o público chora quando vê. Então, assim, a matéria-prima de uma novela, que eu acho que ela é tão grande, 7.000 páginas, 6.500, essa aqui, Renascer, você quase 7.000 páginas, 6.900 e tanto. Tem que ter emoção, é o fio condutor, tem que estar vivo, tem que pulsar, você tem que o tempo inteiro estar com ela pulsante. Lógico que tem uma parte racional do processo, mas é a emoção que manda, porque senão ela morre, né? Senão, tipo, você precisa de desfibrilador, precisa estar sempre pulsando. E é muito longo para você só metódico, racional. Você não consegue pegar uma novela, como tem um pouco no Hollywood faz com o cinema, né? Eu acho que tem esse limite das 120 páginas ali. Os que tem a virada e faz, não sei o quê, e a catarse vai levando. Porra, quando é que você vai levar numa novela? Quando eu fui pegar uma. Tava trabalhando com uma menina lá que tava cheia de teorias para me ajudar, não sei o quê. Aí começando a fazer, discutir as coisas, pô, não vai, nada funciona. Eu falei, pô, pega Rei do Gado. Ela falou, não. Falei, pô, Rei do Gado ele repete 4 vezes essa curva do misbehavior. Falei, porra, é lógico, não, Uhum. você precisa de mais. Então, assim, Sim. não tem teoria ainda. A gente não conseguiu teorizar a novela. Então, eu acho que a novela é uma coisa muito brasileira e acho que academicamente, enfim, Estados Unidos tem uma indústria inteira que vive em função daquilo, né? Competição, milhões e milhões de dólares, né? A gente ainda não tem esse nível, então acho que a gente tem que ter muito, para fazer novela, você tem que ter muito a magia própria, assim, como é que você faz novela? Então eu aprendi com um artesão e fiz com ele, foi muito bom e foi muito vivo, assim, foi muito dinâmico. Assim como foi bom, foi horrível, dias péssimos de brigas homéricas e também felicidades muito grandes. Mas é isso, é minha história, uma novela à parte, né? Escrever com ele, escrever com a minha mãe, poder viver isso com ele, pô, eu fiquei muito feliz. O que eu falei quando a Globo me convidou para fazer Parar o Arroz de Palma, de onde estava, que é uma novela também muito própria, tem muito de mim ali já, é uma novela que eu gosto muito, a história. Mas para fazer o Pantanal, eu falei, pô, eu quero homenagear meu avô em vida, para devolver um pouco de tudo que ele me deu de bom. Então foi isso, cumpriu. Não foi fácil. Teve no meio do caminho, teve um monte de briga. Mas foi muito bom. Uhum. Foi muito... E é bonito isso, porque o velho Chico também tem esse atravessamento do avô ao neto, né? O personagem do Fagundes passando pela Camila Pitanga e o Gabriel Leone, né? Eu acho que É. talvez seja a única novela em que haja essa convivência ali entre avô e neto tão próximo, né? Então, E é muito uma novela. interessante. Eu acho que eu entro muito nisso, porque traduzindo, olhando para o velho Chico, eu acho que eu venho muito no patamar do Miguel. A minha mãe fica muito no patamar da Teresa e meu avô muito no do Saruê, que são essas três gerações de uma mesma família diante de um mesmo tema, sabe? E eu vejo isso, eu vejo tipo, na prática isso acontecendo no texto, isso acontecendo na nossa vida. Por isso que são duas novelas, a sua, né, que você vive, enquanto você faz a outra, né? Uhum. Tem essa questão e calhou dessas três novelas que eu participei. O Arroz de Palma também tem um pouco isso, porque eu estava fazendo com a minha mãe no começo, ela se afastou e eu fiquei na novela, mas tem um pouco dessa uma cura meio que familiar, pessoal, uma saga própria que transforma a gente do lado de cá e aí transforma ali também, né? Então não tem como. Eu lembro quando acabou o Uhum. Velho Chico, a Mônica Albuquerque, que trabalhava na Globo, nossa, foi uma maratona depois da outra, foi extenuante a processo. E aí, depois, ainda com tudo que aconteceu no fim da novela, com o que aconteceu com o Domingos, com aquelas coisas. E a Mônica, uma vez conversando comigo, ela falou: Você é outra pessoa hoje? Eu falei: Completamente.
Ela falou, então por isso valeu a pena, por isso a novela é tão boa, por isso que valeu, porque você se transformou, ela te transformou também, não é de mentira. E eu acho que meu avô tem isso no trabalho dele, que eu acho que essa é a honestidade que eu buscava, assim, você é um cara diferente. Pantanal me mudou completamente, escrever Pantanal, escrever Velho Chico, escrever Renascer, como homem, né? Como pessoa, como ser, como marido, como pai. Então, é isso. Eu acho que o nosso, você não, ela não, a novela não pode passar por você industrialmente, né? Ela te Uhum. transforma, aí ela faz parte de você. Aí ela transforma os outros também, né? Ela transforma a vida dos outros, ela é de verdade. Então, meu avô me ensinou isso. Faz de verdade, sem mentira, segue o teu coração, segue o teu sentimento. Então, ela é muito romântico, né? Esse jeito que ele fazia. Eu acho muito bonito. Então, se ele não Uhum. fizesse antes, eu não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer uma novela com outro, sabe, com uma outra cara de. Não, enquanto eu estou escrevendo, eu estou mudando, porque minha vida está passando enquanto estou escrevendo. Então, tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade, não tem outra escolha. E vou emendar duas, então, já que estamos falando de novela de maneira mais ampla. Eu queria saber se você, além de novelista, é noveleiro, para além das novelas do seu avô, se você teria algum título, alguma novela que te marcou, além das novelas do Benedito. E se nessa jornada de tanto tempo, o que que você aprendeu sobre o público e o que que continua um mistério do público de novela para você até hoje? Ah, vamos lá. Putz, eu sou. É que assim, é um doping, né? A gente poder. Quem trabalha com isso, vive isso no bastidor, é difícil porque cada autor tem um processo muito íntimo, né? E essa Uhum, geração dos precursores da televisão, da qual o meu avô faz parte, eles realmente eles desbravaram, né? Então eu sinto que cada autor foi para um nível, foi para uma estrada. Eu não acho que tem uma estrada mais bonita que a outra, mas eu nasci pegando essa jornada para o interior, assim, esse rumo para o Brasil profundo. Então isso me toca uhum, muito, sabe? Eu gosto muito de ver numa novela uma cara de Brasil. E eu vejo pouco isso numa novela, nas novelas, entendeu? Eu vejo isso muito na obra do meu avô. Então eu acho que mais do que o gênero, drama, pô, Alto da Compadecida aqui para ficar vivo com o Matheus com uhum, suas coisas, pô, aí eu acho espetacular. Aí eu caio de quatro. É o que eu gosto. Eu gosto de quem eu admiro muito nosso país, eu admiro muito nosso povo, eu admiro muito a nossa história para chegar até aqui, nossos vícios, os erros que nos trouxeram até aqui, para ficar preso. Eu sou de São Paulo, sou um paulista frustradíssimo com a minha terra, sabe? Eu não gosto da capital, eu não gosto de viver aqui, eu tenho esses conflitos pessoais, eu gosto da terra, eu gosto do cheiro, eu gosto do bicho, eu gosto da flor, eu gosto do desabrochar, eu gosto da natureza, eu acho que o Brasil é rico nisso. Então, assim, são poucos autores que valorizam isso. uhum, Então, em uma novela eu valorizo isso, então eu não consigo, eu acho todo o resto meio superficial, eu acho a vida na cidade superficial, eu acho a vida urbana vazia, sem graça. Você vai fazer o quê? Você vai ganhar dinheiro, comprar um carro novo? Pô, que legal para você, né? Sei lá, você vai. Não sei, não me apetece enquanto espírito. Não é que é melhor. Tem pessoas que vão fazer. Mas, assim, das histórias que me marcaram, talvez eu acho que eu peguei o Clone, foi uma novela que me marcou por ver fora as novelas do meu avô. Eu acho que agora Pérez também é uma autora também muito particular ali, muito bom de ver as obras dela ali, como ela consegue eu gosto disso, como é que ela consegue tirar do nada e criar uma trama, e aí de repente vai para lugares, viaja, vai e volta. Eu acho que ela é uma autora que eu admiro muito e que de alguma uhum, maneira é, convivi um pouco ali, muito pouco, muito menos do que eu gostaria, mas conheci um pouco de bastidor e Pantanal entrega para Travessia, também teve Velho Chico também acabou, ela também entrou um pouquinho ali, mas ela é uma autora que eu admiro muito pela jornada, né, pela força. Acho que admiro muito a biografia, né? Alguém que se entrega para o ofício, né? Eu admiro muito isso, acho isso muito bonito, acho isso muito nobre. Eu vejo isso muito no meu avô. E é isso que eu admiro quando você pega alguém e fala, não, eu quero ser alguém que não derruba a caneta. Eu acho bonito esse cara que morre, sabe, o capitão que fica no navio com a banda tocando, o Titanic afundando. Eu gosto disso. Eu acho que os apaixonados, os loucos, assim, eu acho que é uma novela. Acho que eu diria que as obras da Glória me tocaram assim mais do que além da do meu avô, mas me tocaram junto às da Glória. Aí vem a Avenida Brasil. Eu gosto muito da Rosane Svartman. Acho que é uma autora muito pulsante, muito vibrante, que consegue também transitar muito bem. Mas assim, é meio ingrato falar, porque pode parecer meio pretensioso, mas escrever novela não está tempo de ver novela. Para eu uhum, assistir a minha
novela, eu tenho que parar de escrever, assistir e continuar a escrever depois que ela está no ar. Então, é quase impossível, enquanto você... Eu emendei um trabalho no outro. Saí do Velho Chico, entrei no Arroz de Palma, parei o Arroz de Palma no meio, entrei em Pantanal, saí do Pantanal, entrei em Renascer. Tem 10 anos que eu não Uhum. tenho tempo para nada que não seja escrever e entregar em nível industrial. Então, eu não tenho muito esse tempo de... Eu acompanho muito de relance para saber, para ver o que acontece, mas é difícil parar para ver. Por exemplo, uma novela que me chamou a atenção foi o Vai na Fé. Foi uma novela que me Uhum. chamou a atenção porque eu acho que é isso. Eu acho que ela já vem para uma era da pós-verdade, para um Brasil de hoje. Ela consegue pisar ali muito bem. É legal isso. A Avenida Brasil teve isso também, de conseguir falar muito bem com o tempo. Sabe, a novela virou Uhum. fato social. Eu acho, pô, acho muito legal isso daí, porque a graça é essa. Algumas novelas acontecem, passam, né? E é ruim. É difícil isso aí, mas essas novelas que ficam, eu gosto de olhar para elas e entender, pô, por que ela foi tão boa? Acho que a Avenida Brasil, ali o João Manuel Carneiro foi extremamente feliz em acertar sabe, bater no ângulo, sabe, aquela coisa do o melhor do mundo daquele tempo, cara, o Uhum. Messi naquela temporada, pô, porque ele fez aquilo, cara, que ela foi sensacional, a Rosane foi sensacional, totalmente demais, Glória, então acho que todo mundo tem o seu momento bonito aí, sua coisa a contribuir, eu aprendo, mesmo seguindo na paralela ali, aprendo muito, o Mário Teixeira no Rancho Fundo agora, com o Mar do Sertão, também foi uma novela que brilhou os olhos, acho que tem uma geração de autores vindo, surgindo ali, pô, os outros eu não consegui assistir ainda, mas aquela a série te dá interesse do Lucas Paraíso. A gente tem uma geração muito boa de autores acontecendo ali, sabe? Eu acho que, tanto que eu acho meio perigoso um cacuete se a gente ficar se repetindo. Pô, Justiça com a Manuela Dias. Tem gente muito boa. Calma, né? Vamos confiar um pouco. A gente quer um pouco. Acho que a gente vive um tempo do dinheiro, da urgência de resultado, de você querer só apostar nas fórmulas. E meu tio falou uma coisa que, para mim, uma vez, quando ele negociou muitas coisas da família, durante um tempo ele que negociou contrato, direitos, meu avô, essas coisas, ele falou para mim uma coisa que é muito verdade. Ele falou: se fosse fácil fazer uma novela, a gente invasava e vendia. A novela, para ela acontecer, a história para ela acontecer, alguém tem que ter morrido por ela. E o autor morre pela novela, e é isso. Tipo, não dá para você escrever 3 novelas paralelas. É uma Uhum. novela e bem feita. E eu não acredito muito nisso. 1000 processos. Eu estou num estágio de tentar parar de escrever sozinho, né? Eu tenho uma equipe de pesquisa que me ajuda, que a gente pensa junto, discute junto, porque eu acho que o nosso tempo demanda essa complexidade. Antigamente eu acho que você cagava uma regra e foda-se, desculpa, mas assim, você cagava uma regra e vai e passa e todo mundo aceita e tá tudo bem. Hoje tem a cultura do cancelamento, muitas agendas, muitas pautas evoluindo rapidamente, muito constantemente, a rede social para discutir aquilo tudo, para cancelar. Então acho que uma novela tem que ser 1000 vezes mais cuidadosa do que foi lá atrás. Você pega várias coisas. Acho que um dos grandes méritos que eu sinto assim são ter feito Pantanal e Renascer sem ser cancelado, porque são novelas que reproduzidas ali integralmente são bem, assim, elas batem em questões de direitos fundamentais adquiridos por muitos grupos ali que são canceláveis na hora e acabou. E é o que se quer cancelar Monteiro Lobato porque fazia alusões sobre a escravidão, mas era outro tempo, né? Calma, mas as pessoas não têm um pouco essa compreensão. Enfim, eu tenho, sei lá, gosto muito de tudo, gosto dos autores, acho que admiro qualquer pessoa que termina uma novela, começa e termina uma novela, porque é uma jornada filha da mãe. Então acho meio Aí. difícil assim, entrar na coisa de ficar criticando. Eu sei o sacrifício que é escrever. Pô, imagina escrever e eu ficar falando de um autor melhor ou pior. Não, eu, Bruno, gosto mais do gênero do meu avô porque me identifico com ele. Fui criado escutando só as histórias que eu ouvia de berço. Então é o que eu gosto de Uhum. fazer, é a língua que eu gosto de falar. Mas tem outros autores, tanto mais maduros quanto autores mais jovens. Falar jovem porque eu sou talvez o mais jovem que tenha lá, mas autores meio que estão começando a dar os passos autorais ali dentro também, que são fantásticos ali, a gente muito boa, uma geração, uma safra muito boa de autores vindo na TV e no audiovisual, que eu acho que a gente precisa se organizar enquanto empresa e mercado para dar voz para essas pessoas, né? Para deixar acontecer. E é isso, vai ter uma novela que vai dar errado, vai ter um fracasso, vai ter dois, vai ter três e acontece. É isso, não dá para acertar toda, não dá para querer repetir fórmulas, né? Eu acho que tem que tomar alguns Uhum. cuidados com isso. E comprar que toda novela é um risco de dar errado. Sim. Bom, eu estou me encaminhando já. Cíntia, se eu tiver
demorando muito, você me puxa a orelha, tá? Cintia tá aqui com a gente. Não, pode ir por você aqui, Álvaro. Acho que você E, dedicar um pouco do carinho que você dedicou para a gente ali até agora, se debruçando no trabalho. obrigado, obrigado, obrigado. Bom, de novo, né? Agradeço muito essa entrevista, porque, enfim, Renascer faz parte da minha vida também, né? Estudei Renascer por alguns anos e é uma novela. Eu estava contando para a Cintia que foi meio inevitável não escrever sobre a novela quando ela voltou, né? E aí, então, voltando a Renascer, eu queria entender um pouquinho o que você considera de mais desafiador na adaptação, qual personagem te desafiou mais para adaptar, e os espaços, né? Porque para mim a novela tem um espaço muito singular que é a Casa da Jacutinga, né? Ela contrasta todos os outros espaços, né? Ela é um espaço que contraria o espaço privado e ela vai se tornar essa grande tensão, né? E regida pelo feminino. Então eu queria pensar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre esse processo de adaptação e os desafios. Olha, são muitos. Eu acho que eu falo brincando ali, é como se você pegasse um paciente e fizesse uma cirurgia para o cara, tipo, meio um Frankenstein nesse sentido, né? E acho que a graça Uhum, está em deixar a cicatriz mais delicada possível, né? Deixar, conseguir intervir naquele corpo internamente, de dentro para fora, dos organismos todos, colocar todos para operar e para funcionar de novo dentro do nosso tempo, com discussões que são coerentes ao nosso tempo, com morais daqui para frente, né? Porque acho que é isso, a gente discute daqui para amanhã, a novela tem que, ela vai ter um tempo também que ela vai datar. Eu acho que em algum momento meu filho, meu neto vão pegar meu trabalho e falar, pô, pegou pesado, né? Como eu pego para o meu avô, as ideias envelhecem, né? Então é natural uhum, que seja assim, a vida é dinâmica. Então eu acho que pegar isso, trazer para os dias de hoje é muito delicado, porque eu acho que ela vem, acho que são duas histórias. Meu avô ele é um autor que ele tem o eu lírico dele ali, ele é um sujeito cabra macho. Acho que ele é um herói romântico à antiga, o herói do faroeste, que talvez hoje seria o vilão. E é muito doido isso daí, porque hoje a gente tem camadas para interpretar esses caras. Quando eu olho do ponto de vista que me toca ali, do propósito de vida dele, tanto o Zé Leôncio quanto o José Inocêncio, daquela maneira, eles são os vilões da história, porque eles estão operando contra a natureza, eles estão operando contra a lógica das liberdades, eles são então, assim, para você não mudar aquela história, aquele personagem, o herói no vilão, você tem que transformar todo um contexto, todo ao redor. Eu acho que assim, os mais uhum, delicados são os protagonistas, porque eu acho que para eles fazerem sentido dentro daquela lógica, daquela moral, daquele espaço universal, eles continuarem estando apropriados do valor moral de ser o herói, né? Serem compreendidos como todos como o herói, não como vilão, tudo precisa mudar. Então, assim, o José Inocêncio, eu acho que o Carrão, a primeira fase ela é muito fundamental nisso, em mostrar uhum. o que eu pego para mim. É muito fácil eu olhar para o meu avô e sair apontando o dedo. Pô, eu sou um eco dele, né? Eu tô aqui porque ele teve antes, porque ele passou por todas as lutas dele, eu sou de alguma maneira fruto daquilo. Então é hipócrita Uhum, pra caramba da minha parte querer pegar, não, aquilo é um outro contexto, é um outro tempo, algumas ideias passaram. Assim como eu não entregaria um filho meu hoje para o meu avô, na idade que ele tem, cuidar e educar, pô, eu também não posso olhar para a maneira como ele fez o melhor que ele pôde com aquilo que ele teve no tempo dele. Então, eu acho que é muito difícil isso, sair desse lugar comum, desse homem que naquele tempo era o herói. Eu pego pelo José Leôncio de Pantanal, era um pouco isso daí. Ele comete muitos abusos com a Madalena quando ele leva a Pantanal. Ele rapta ela, ele mantém ela longe da família, ele não deixa ela voltar, uhum, ele abusa dela quando ela está vulnerável. Hoje a gente, como eu disse, a gente tem nomes, tá tipificado em lei. Ele cometeu crimes ali daquele jeito. Então não é mais nem que não está nem na esfera moral, já tá, tem lei que o cara estava preso. Então, assim, é difícil. Como é que você salva esse herói sem passar o pano? Então, salva esse herói criando realmente um novo contexto para ele. A José Inocêncio vem, aí eu trago a vassoura de bruxa nesse espaço. Então, como qualquer pessoa, ele carrega uma parte fantástica, que eu acho que isso que o herói tem, né? Ele tem algo, ele tem a chave para aquela vila existir, só que ele também é uhum, vítima daquele poder que ele tem. Então, assim,
Entre os filhos dele, poxa, eu acho que acho que a maior beleza está nisso. Todos os personagens ao redor mudam muito, né? Eu acho que o Augusto, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Aí agradeço profundamente a direção, fotografia, todo mundo, porque a sombra que o José Inocêncio projeta no Augusto, na cena que ele está conversando com ele sobre Buba, fala desse Muito bonito. peso. Fala desse Uhum, peso. Tipo, cara, foi bom. E é um pouco da. E aí fala para mim, meu avô, assim como ele traz muita sombra, traz muita luz, ele traz muita sombra, ele projeta. Aquela fala é muito minha, né? Aquela fala é muito de ser neto dele. É muito bom ser seu neto, é um orgulho muito grande, mas é muito difícil, é muito pesado. É muito uhum, duro. Não é tão fácil quanto parece, assim. Não é que não tem um. E eu acho que eu falo muito para essas vozes para além do protagonista. Então, a minha dificuldade grande é essa, é acertar um contexto onde aquele cara esteja carregado de heroísmo, sem uhum, passar pano, complexificando discussões para que venha um contexto todo ao redor e todo mundo aconteça. Então, assim, não tem um que me deu mais trabalho que o outro. Todos dão muito trabalho, porque é tudo do zero, e ao mesmo tempo que é do zero, você tem uma correspondência com algo afetivo, algo histórico de uma obra que é um clássico, depois de um outro clássico que já deu certo. Então, assim, eu tento me livrar um pouco disso. Meu avô, no meio do Pantanal, ele, numa das brigas que ele teve, porque foi um momento muito de idas e vindas para ele, assim, dele muito feliz, porque aquela novela ia chegar na Globo e acontecer, muito frustrado porque ele não estava ali participando do uhum. processo, muito angustiado porque tinha outra pessoa tomando decisões que ele gostaria de tomar, ele não podia tomar porque então assim foi um processo muito complexo, assim. E chegou no momento que ele ligava, você fala, você roubou minha história. Eu falei, pô, então o que que eu faço? Quer que eu entregue o capítulo? Pô, falou, aí desligava e ligava. Falava, é o que eu faria, porra. Rouba, faz como se fosse seu. Esquece que eu tô aqui e acredita, faz tudo que você pode fazer por ela. Então, assim, no fim das contas, eu me pego muito. Aí foi a lição de Pantanal, foi a lição de Renascer. Me pego muito no que eu, cara, tem que ser bom, eu tenho que acreditar. Eu acredito muito nas histórias que estão ali, da forma como estão sendo contadas. Eu acho que elas têm um valor muito grande, porque a gente vê um pouco essa geração dos precursores, a gente já tem uma geração dos herdeiros, né? Que eu acho que não era tão comum lá atrás, assim, dos herdeiros de algo. Então a gente fala dos herdeiros, do peso das heranças, das brigas, dos conflitos. E eu me joguei, me esbaldei, assim, Renascer, eu estou me permitindo ser muito feliz. E curti muito o processo Pantanal, eu acho que eu fiquei mais. Como eu tinha esse compromisso pessoal de honrar ele, de devolver para ele algo que ele me deu, de pagar. Tinha uma dívida pessoal em Pantanal, assim, pessoal mesmo. Eu queria, pô, eu sou muito grato a tudo que ele me trouxe. Então eu queria que ele visse aquilo e ficasse feliz. Fala, poxa, Uhum, trouxe para cá a novela como eu queria fazer, aconteceu entre idas e vindas, da forma como eu concordo, e eu acho que foi paga essa dívida, essa conta pessoal, assim, minha, com ele, com essa honra ali a ele, e Renascer eu estou me permitindo curtir e ver se e ver o que sai. Então, respeitando aquilo tudo, eu acho que a história é muito bonita. Então, todos deram muito trabalho, todos dão muito trabalho, porque todas as discussões, todas as agendas evoluíram muito, né? É uhum, muito doido. Elas mudaram muito, acho que. E é aquela coisa da gente vir de um tempo analógico para um tempo digital, para uma loja. Hoje a gente não tem mais lei que vai. A gente está vendo isso daí. A política não funciona mais, a política de antes não funciona hoje, a lei de antes não funciona hoje, os códigos sociais de antes não funcionam. Eu acho que acredito que é 2012, lá os maias pararam o calendário porque é isso, né? Aquela maneira de se viver sobre a Terra não ia funcionar mais depois. Eu acho que é o fim, eu realmente acredito muito no fim de uma era. Então eu acho que toda novela 2012 para trás vai dar um trabalho muito grande para você reproduzir. Aí pega um uhum, pouco o exemplo do Crow, que foi um personagem foi muito forte, deu muito certo e que de repente quando veio para de novo a gente olhou para ele de outros caminhos e não tira o valor, um trabalho brilhante do Marcelo, um texto brilhante, um personagem que deu muito bem, que caiu no gosto do público e de repente não caiu, porque eu acho uhum, que dessa mudança de era. Então eu acho que é muito difícil isso, trazer uma história de outra era, de outra mentalidade, porque não é só o tempo que passou, não é só o celular que chegou na cena, é o jeito de uhum, viver, é o jeito de se relacionar. sim, Mas eu fico feliz porque acho que, por exemplo, minha personagem que eu acho que está indo. Todos, eu tenho carinho por todos, mas acho que a Teresa na Mariana tinha essa missão, em não ser uhum, cancelada, em não ser a Geni, né? Não tomar pedrada de todo mundo. E a Teresa, e a direção, e o texto, e tudo conseguiu corroborar para a gente falar: não, pera, tem uma história ali, tem um drama, tem um dilema dessa personagem ali acontecendo. E é muito legal ver isso acontecer, é muito gratificante. Então, eu estou tentando me permitir curtir mais
eu acho que eu levei muito como função a primeira Pantanal e agora estou me permitindo curtir, gostar, me divertir também, fazer do jeito que eu acho que tem que ser, sem tantas amarras, e estou vendo alguns resultados bem interessantes disso. Pelo menos estou gostando. E Renascer tem essa coisa do pulo dos 30 anos entre as fases e os 30 anos entre uma novela e outra. Então, se você for contar a primeira fase da original, a que começava ali nos anos 60, né, até agora, então é um baita espaço de tempo, né? É. E só para terminar, então, eu vou ser meio truqueiro aqui, eu vou emendar duas. Eu queria saber a última, prometo. Eu queria saber se teve alguma cena que você escreveu. As duas Renascer têm direções muito marcantes, né? E alguma cena que você escreveu que você olhou na tela e que você falou, nossa, essa cena cresceu mais do que eu esperava. E que outras histórias você pretende contar, para além do Arroz de Palma, né? Que já é um projeto encaminhado. O que você tem vontade de contar futuramente aí? Olha, eu acho uma direção muito inspirada. Acho que assim como o Luiz e a equipe que estavam com ele ali na primeira versão foram muito felizes em pegar um texto muito bom, uma história muito boa e acho que retratá-los à altura, porque às vezes é difícil, né? Eu acho que às vezes acontece de ter uma certa disparidade, mas eu acho que aquela Renascer por isso que eu digo que é meio que a novela é fruto de um todo, né? Então, assim, uma direção que foi Uhum. muito boa, foi muito sensível, sobre escalar muito bem, sobre se apropriar com respeito do texto e crescer ele. E eu acho que também no nosso caso aqui também tem muito disso. Eu considero o trabalho com o Gustavo e com toda a equipe lá um trabalho muito bom, porque é leve, é honesto, é sincero, é cúmplice, sabe? É um trabalho que a gente realmente é um parceiro muito bom ali, Valtinho, toda a equipe que está lá com ele, todo mundo que, sabe? Eu tô muito feliz disso. Tipo, desde o elenco, todo mundo remando para o mesmo lado. Eu acho isso bem difícil, sabe? É que uma Uhum. equipe juntar tanta gente, juntar tanto talento, juntar tanta agenda em cima da mesa e todo o departamento artístico, eu falo do nosso núcleo, tá? Porque tem, lógico, emissora, tem outros interesses do canal, que são para além do nosso, mas assim, esse grupo que faz Renascer é um grupo muito coeso e muito íntegro com o seu propósito, com o porquê que faz aquela novela. Aí tem uma das cenas que me pegaram muito, foi a cena da passagem de tempo do Diocleciano, Jupará e João Pedro, porque ela é bonita no papel, mas eles conseguiram dar um peso. É isso, é bonito de ver, né? É bonito de ver quando. Porque tem uma cena que você escreve já sabendo que ela vai ser bem dirigida, esperando, e até é frustrante quando não chega lá, quando você espera uma outra coisa, ela vem um pouco. Mas essa era uma cena que meio que me pegou desprevenido. Uhum. Me pegou despreparado ali. Tipo, eu imaginei que fosse bonita, mas não imaginei que fosse tão bonita. Mas eu gosto muito, eu acho que aí, para mim, uma coisa que me marca muito dessa novela são os sorrisos da Maria Santa. Eu acho que a Duda foi muito pura em conseguir encarnar esse espírito dessa mulher. Eu acho uma novela, eu acho uma Renascer mais feminina. Eu acho uma novela Com certeza. Uhum. mais gentil, mais doce. Nisso eu acho o José Inocêncio menos protagonista. Eu acho que de feito assim eu consegui equilibrar o jogo. Eu acho que ela tem uma voz tão forte do patriarcado quanto do matriarcado. Eu achei isso muito legal. Aí eu consegui, eu vejo que isso é uma satisfação, porque eu acho que isso é o core do nosso tempo, assim, um dilema da nossa época, assim, como a gente avança socialmente sem oprimir os outros, né? Como a gente avança reconhecendo direitos, reconhecendo espaços, legitimando espaços, e ela faz isso muito bem. Foi um trabalho feito com sensibilidade, texto e concepção, a atuação é buba, a Gabi faz muito bem, o Rodrigo Simas chegando nesse papel do cara que está ali com uma mulher apaixonado, mas não reconhece porque ele está preso ao patriarcado, aí vê o Uhum. Augusto e depois fala com o pai. Então, eu acho, cara, muito, é aquilo, né? É filho, né? Não sei se quem. Para mim, eu entendo muito como filho. Não tem um dia que foi melhor que o outro. Todos os dias, cada passo é muito especial. Tem alguns que você está mais atento, tem alguns que você vê, você recebe, você chora, tipo, alguns momentos de passagem ali, que você fala, poxa, você se dá conta que o tempo está passando, que está indo embora, que a história está acontecendo. Mas eu acho que foi sacanagem falar mesmo, porque é muita coisa, mas para falar específico de direção, eu acho que foi essa. Aí vem a trilha, colocarem o Milton ali, acho que Uhum. a felicidade de acertar as coisas, de acertar a mão, de ver que está todo mundo muito coeso.
muito difícil, assim, muito difícil num mundo que a gente vive, numa escala industrial, onde o interesse comercial fala tão alto, onde o interesse de resultado, gente, juntar tanta gente que está meio que entendendo a importância disso, mas se importando com o propósito, tá, assim, para a gente meio que quem faz ali, meio que pouco importa o número, importa a coisa, a pulsar, e a gente está vendo coisa muito bonita, eu gosto muito. E agora, sobre outras histórias, eu tenho muitas outras histórias que eu gostaria de contar. Acho que tem um universo inteiro a ser explorado ali. Eu acho que a parte boa de ser um autor nesse momento de mundo, nesse momento de carreira, eu sou um autor muito jovem, com uma experiência muito grande ali. Eu tenho 3 novelas no horário nobre, com 36 anos, talvez. 36, sou de 88. Então, eu tenho um mundo inteiro de histórias para contar. Eu acho que essa mudança geracional, acho que é o desafio do nosso tempo aqui agora. Como a gente leva a novela para um novo público, para uma nova dinâmica, para novos valores, sem perder a força que os precursores trouxeram, né? Esses caras que abriram o gênero, desbravaram Dias Gomes, todos esses caras que Janet Claire, essas pessoas que fundaram agora Magadã, enfim, trouxeram ali esse jogo para a gente. Como é que a gente continua evoluindo o jogo? E eu acho que a grande sacada está um pouco na pergunta que você fala: o que que o público quer, né? Eu acho que as pessoas Uhum, querem histórias cada vez menos panfletárias. Eu acho isso muito bom. Eu vejo um público muito maduro para isso, assim, para entender quando está forçando a barra numa pauta ou quando está colocando uhum, um tema, porque a novela tem isso, né? Digerir a sociedade, digerir o nosso tempo, ela ajuda, né? É isso. Você se afeiçoa e bota na tela uma personagem que de repente faz parte da tua vida e vai fazer parte. Como a Buba na primeira versão trouxe a questão de ser uma mulher intersexo. Essa Buba traz aqui agora. Mais para frente a gente vai ter uma questão de novo relacionada a isso. Então a gente vai ajudando a sociedade a digerir os problemas dela. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a uhum, complexidade de que é para uma pessoa padrão, um brasileiro médio. Então a gente tem que entender o que é o brasileiro médio e onde o brasileiro médio precisa do novo e onde é que a gente balança isso daí. Eu acho que cara, abre margem para mil e uma histórias, assim. Eu acho que é um novo tempo. Isso é muito bom, porque é uma lufada de vento ali para quem vem. Aí, repito, de novo, para pegar um exemplo, assim como a Avenida Brasil foi muito feliz naquele momento 2012 para trás ali de falar de um momento de país, de povo, de ascensão da classe C, que estava todo mundo querendo escutar. Vai na Fé foi uma novela muito feliz em falar sobre um público crescente, sobre um novo Brasil, um novo contexto, um novo jeito. E acho que o sucesso das duas novelas ali são meio que provam que, independente do tempo, as pessoas querem ver histórias. Mas eu acho que elas querem histórias cada vez mais verdadeiras, mais honestas, sabe? E eu busco isso, busco verdades, busco temas, assuntos. Eu gosto muito do Brasil, o Brasil profundo me toca muito, o Brasil histórico me toca muito. É isso, eu acho que não tem uma história para contar. A coisa foi acontecendo muito cedo para mim, de uma forma muito rápida, então eu tive realmente pouco tempo para determinar um plano de carreira. Se você perguntasse para mim o que que você gostaria de fazer, eu gostaria de parar, acabou renascer, parar, respirar, olhar para dentro, olhar para fora, conversar com uma empresa, respirar e falar: bom, Deus, foi tanto a seguida, como é que a gente vai, para onde é que vocês querem ir, para onde é que eu quero ir, a gente vai junto para cá, a gente quer ir para o mesmo lugar, é para lá que a gente quer ir. E vamos ver. Histórias eu quero viver disso, de conhecer um Brasil e trazer para a tela, trazer para a vida, trazer para a discussão. É isso, não tem muito uma pauta única, exclusiva ali, mas tem outras histórias, outros temas que me movem também, que me tocam, mas não vou entregar agora também. Deixa eu renovar o contrato primeiro. tá certo. A novela é sempre uma negociação muito complexa, né? Com o público, com É, o contexto histórico em que ela está. E gostei muito disso que você falou do Inocêncio, né? Que ele é menos protagonista, talvez. Eu tenho a impressão de que nessa Renascer, Inocêncio é a voz da casa, mas Mariana é um certo tempo, né? Interno dessa casa. E acho que as coisas se equilibram melhor nesse sentido. é. Bruno, muito, muito, muito obrigado. Acho que após créditos começa, estreia nas entrevistas aqui. Não poderia ter tido felicidade maior. E é isso, deixo a palavra para você encerrar. Eu que agradeço, Álvaro, agradeço o trabalho que você, a revista, tem feito ali para
Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem os parâmetros de sucesso muito estabelecidos por Ibope, por redes sociais, e pouco se fala de qualidade, né? Então, eu falei com o Felipe outro dia, falo com você. É um alento para a gente que faz o nosso trabalho com a dedicação que a gente faz, sacrificando o tanto de vida que a gente faz para estar ali, ver que tem gente pegando aquilo, repercutindo, que aquilo está tendo aquele resultado. Eu acho que é um pouco, assim, da minha parte ali, eu acho que não tenho dúvida que eu falo o nome da equipe toda, agradecer vocês por isso. Sei que é uma coisa que vai além ali, que toma tempo também de vocês, mas é um prazer chegar, particularmente, tem sido um prazer chegar a ver as críticas, esperar um pouco a crítica chegar para ver como é que bateu, como é que pegou. Assim como é bom ver o público também, ver essa camada que o público traz na rede social, mas eu acho que a gente precisa evoluir, o audiovisual precisa evoluir enquanto crítica, né? Para manter o sarrafo alto, né? Chegou naquele padrão Globo de qualidade que atendeu um tempo, determinado tempo e espaço do mercado, mas hoje já não basta. Então é bacana ver que a crítica está fazendo esse resultado, o resultado que vocês estão tendo aí da reverberação ali. Espero que vocês tenham todo sucesso nessa jornada ali. E é muito bom ver que o sacrifício vale a pena. Então, agradecer primeiro em nome disso e dizer que tem sido muito satisfatório entrar em contato com o trabalho de vocês. Espero que seja a primeira entrevista de muitas ali, muitos anos de sucesso para a revista e para vocês. E fico feliz aí da gente estar junto, de abrir esse canal de entrevistas ali. Pô, não tenho nem palavras para agradecer. Queria realmente, quando veio a proposta ali, eu fiz questão de vir, de parar um tempinho ali, um tempinho que eu vou recuperar a madrugada também, mas que eu tenho certeza que Desculpa, saiu estendi um barato. pouquinho. Não, saiu barato mesmo, assim, eu falo brincando, não é demagogia, não. É muito bom ver que também, porque a minha parte eu não vendo audiência, né? Eu vendo outra coisa. Eu trabalho com um número, não tem como apostar que vai dar. O público vai gostar de uma história, não sei. Depende de uma grade, de um momento, de um Brasil que a novela chega, de uma execução. Depende de mil coisas. Eu vivo mesmo de contar, botar uma história de verdade no papel, assim. E tem sido muito bom ver o resultado dessa história, ver como ela tem tocado vocês. Vira e mexe, eu pego pela crítica, dar uma acalmada no coração e falar, poxa, deu para entender, passou ali, tá? A coisa funcionou e eu tenho sido muito feliz nisso, em ver que os conceitos, porque é uma novela muito diferente. Apesar de a olhos inaptos ali, a olhos mais rasos e superficiais, pode parecer muito igual. Ela tem, cara, ela deve ter duas cenas que se mantêm assim. E olhe lá, ela tem um pouco daquela fala da prenúncia, são muito poucos momentos, alguns são muito, mas assim, é toda reescrita, toda retrabalhada, toda reglutida, toda reinterpretada para parecer que não foi feita. E quando eu vejo esses poréns ali, até quando pego uma dúvida no teu trabalho, mas quando pego uma dúvida, eu falo, não sei se foi assim, se foi assado, aí, pô, eu falo, que bom, porque a ideia não é cunhar uma marca, essa é o renascer do Bruno Luperi, essa é a renascer. Não, a novela é um compromisso com a história, cara. Que bom que está em dúvida, que bom que não deixa, porque eu acho que é um pouco onde surge. Eu sei onde é que estão as coisas, então às vezes eu pego uma crítica e falo, pô, não, aqui foi diferente, pô, que legal. Se o cara não sabe, se o cara que viu isso não sabe, passou em branco, falou que está bem, porque está mantendo, eu acho que esse compromisso com a história. E estou muito satisfeito, estou muito feliz mesmo. Só queria agradecer ali, dividir com vocês, agradecer mais uma vez a equipe toda que faz essa novela com a gente, que é gente pra caramba, gente muito boa. É isso, acho que a gente teve um encontro muito feliz de novo, sabe? De novela com propósito, com ideal, com uma missão de mundo, bem recebida pelo público, bem recebida pela crítica. E é isso, vamos tentar depois, acabando aqui, respirar para ir para a próxima. Nessa. Então, tá bom, obrigado, Bruno. E é isso, vamos para a terceira fase, então, de Renascer, né? O que vem? Tem a terceira fase de Renascer, que a gente se divirta muito, eu acho que tem rendido, tem sido gostoso de escrever, é isso, muito bom. Acho que escrever sem esse compromisso tão grande, compromisso sempre ético, moral, com a história, com o que me precede, com o trabalho anterior, mas também um compromisso com o que a gente está fazendo agora, com as possibilidades que a gente tem hoje de interpretação. Acho que é isso, acho que deixar os personagens conduzirem um pouquinho, viverem esse restinho. Eu estou no finalzinho, estou no 163 ali escrevendo, então deixar eles curtirem esse finzinho, esse terço final aí da novela por si só, deixar, ver onde é que eles vão levar a gente. Então está sendo bem gostoso, estou gostando bastante. Que bom, obrigado, Bruno. Abração. Valeu, tchau, tchau.